E eu quero ler com você um texto muito necessário, essa mensagem muito necessária, em Êxodo capítulo 17. Eu quero ler somente a primeira parte do versículo, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eu quero ser bem objetivo, essa é uma mensagem extensa. Eu pesquisei bastante na história, dentro de variados contextos, para poder escrever esse livro, e quero ser sucinto. É uma mensagem que poderia ser pregada em alguns momentos, em algumas prédicas. Então preste atenção, é muito importante entender isso. Eu quero começar com 3 rápidas observações. A primeira observação nesse texto é que veio Amaleque e lutou contra Israel no lugar do descanso. Refidim chama-se descanso, é o significado da palavra. E se queremos um tempo de rompimento, nós precisamos encontrar um lugar de descanso. E se nós queremos romper, nós precisamos descansar. E Amaleque é o inimigo que vai querer impedir você de distensionar. Porque cansado, você vê as coisas maiores do que são, os inimigos, as montanhas se agigantam. Cansado, você não tem inspiração. Cansado, você toma decisões precipitadas, decisões erradas. O cansaço é um grande inimigo do líder. Davi foi vencido pelo cansaço, assim como Moisés e como Elias. As maiores personagens das escrituras no Antigo Testamento tiveram seu inimigo principal, o cansaço. E Amaleque é aquele que vem no nosso lugar de descanso para nos impedir de distensionar, de relaxar, de descansar. Em segundo lugar, a segunda observação é que para vencer esse inimigo nós precisamos de unidade. Enquanto Amaleque gasta sua energia para nos derrubar, nós temos que ter gente para levantar nossas mãos. Não dá para vencer esse inimigo sozinho. Você precisa de um time, você precisa de alguém, você precisa de uma equipe. Todas as vezes que esse inimigo aparece na Bíblia, e ele aparece de Gênesis e Apocalipse, ele vem e nós precisamos de alguém mais para lutar contra ele. E essa gente faz falta. Diz a Bíblia nos versos 12 e 13 do texto que eu li, que as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Quando Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando Moisés levantava as mãos, Amaleque perdia. E as mãos de Moisés cansaram, e ele precisou de apoio, de suporte. Nós precisamos encontrar o nosso suporte para vencer Amaleque. Para vencer Amaleque, Moisés se assenta na rocha, e a rocha é Cristo, e tem mãos levantadas, como disse Paulo a Timóteo: eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade. Levantar as mãos não é um ritual vazio. Levantar as mãos é um gesto de autoridade que o sacerdote fazia para abençoar o povo. Levantar as suas mãos em direção à sua casa, liberar decretos, é algo extremamente poderoso, desde quando isso não seja carregado de ódio, de amargura, de ressentimento, sem ira nem animosidade. Tem muitos cristãos com muita raiva, com muita amargura, com muito ressentimento por tudo aquilo que está acontecendo nesse país, fazendo imprecações e orações cheias de muito ódio e amargura no coração. Definitivamente isso não funciona. Nós precisamos profetizar sobre o caos. Terceiro lugar, a terceira observação é que para obter um rompimento nós precisamos entender a natureza da guerra que nós estamos enfrentando. Nós estamos lutando contra um inimigo que conhece você e não tem regras na luta. Amaleque não tem regras, ele ataca pelas costas. E ataca quando o povo está cansado, entrando na terra prometida. A descendência de Jacó é atacada pela descendência de Esaú.
Amaleque é neto de Esaú. Israel, na sua geração, tinha uma promessa sobre eles, de que eles seriam abençoados e entrariam na terra prometida. Assim como a bênção estava sobre a descendência de Jacó, a amargura era uma descendência impregnada no DNA da descendência de Esaú. E o texto diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Você vai pensar em um Deus amoroso fazendo uma afirmação dessa, e você vai questionar o porquê disso. Quanto a isso, eu escrevo no livro de maneira mais intensa. Segundo, nós estamos lidando com um inimigo presente em todas as gerações. Essa batalha é uma batalha de todas as gerações. Seus pais lutaram contra Amaleque. Você está lutando ou lutou contra Amaleque. Seus filhos vão lutar contra Amaleque. O texto diz que haverá guerra, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque em todas as gerações. Haverá guerra, vai acontecer, o texto vai aparecer. Nós temos fé. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É o verso 16 do capítulo 17 de Êxodo. Veja o que o texto está dizendo. Deus está dizendo: em todas as gerações, Amaleque vai lutar contra a descendência bendita de Deus. É a luta lá de Gênesis capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E lá no capítulo 12 de Apocalipse está descrito que o dragão vem lutar contra a semente, a descendência da mulher. A luta está sendo travada de Gênesis e Apocalipse em todas as gerações. E veio Amaleque. Amaleque tomou a iniciativa. Mas quem é Amaleque e o que fazem eles? Eles são historicamente assassinos, brutais, selvagens, covardes, ladrões, que pilhavam e roubavam todos que encontrava. Filo os chamava de o povo que lambe. Para os comentaristas bíblicos, Amaleque é a própria encarnação do mal. Rashi, que era um rabino, um dos mais famosos rabinos até hoje reconhecido, dizia que Amaleque é o eterno inimigo do povo de Deus. Em Deuteronômio 25, descreve por que a guerra de Amaleque começou. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, disse o Senhor, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou nas costas, pelas costas, na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, quando você estava afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus diz: não te esqueças. Amaleque ataca pelas costas quando o povo está fraco e cansado. E Amaleque hoje não existe como um povo, ele existe como uma mentalidade. Ele não é uma pessoa, é uma maneira de pensar, é uma ideologia, é um arquétipo, é como um manto, uma capa, um estilo de vida. Hoje, nós temos dentro de um aspecto político, os engenheiros sociais. Eles não têm problema de sacrificar pessoas para cumprir sua agenda. Um dos principais mentores dessa agenda chama-se Saul Alinsky, que foi um homem que mentoreou nada menos do que Barack Obama e Hillary Clinton. Ele morreu em 1972, mas antes escreveu um livro chamado Regras para Radicais. Você pode colocar no Google depois. Ele dedica ao diabo o livro e diz: ao primeiro rebelde,
A sua dedicatória é a seguinte: ao primeiro radical que se conhece, ele se rebelou contra o establishment e fez isso tão bem que ao menos conquistou seu próprio reino, Lúcifer. Veja as suas regras. A primeira regra: poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Vamos para a quarta regra, que carrega dentro de si a quinta: expor o inimigo ao ridículo é a arma mais poderosa do homem. Veja a oitava regra: mantenha a pressão. A nona: a ameaça é normalmente mais aterrorizante do que a própria coisa. 11ª regra é: se você fizer uma acusação gravíssima, irá despedaçar a oposição. 13ª: escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Regras para Radicais é um livro de guerra de guerrilhas usada pela esquerda política. A Lenski era um amalequita, e os amalequitas de hoje não são mais aqueles povos que viviam no deserto do século 14 antes de Cristo. Os amalequitas de hoje têm livros, centros de treinamento, estão nas universidades, na mídia, no governo e até na igreja. Eles usam táticas mais refinadas e programas de destruição mais avançados. Eles continuam atacando pelas costas, e eles atacam principalmente a família, o modelo familiar judaico-cristão, e nos põem uns contra os outros. O trabalho de Amaleque é colocar uns contra os outros. Direita contra a esquerda, homem contra a mulher, filhos contra os pais, pais contra os filhos, nordeste contra o sudeste, norte contra o sul, a sociedade em guerra, a guerra das classes, enfim. Lembre-se, a reprovação final de Deus contra o rei Saul foi sua recusa em destruir o inimigo, Amaleque. Amaleque é o inimigo que ataca nossas famílias, a nossa ausência. E para entender Amaleque, nós temos que entender o fator Esaú e Jacó. Já no Novo Testamento, diz o texto em Hebreus, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15: atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, privando-se da graça de Deus. Aleluia. Você pode se privar da graça de Deus, você pode se separar da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, amargura, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura de alguém pode se tornar a amargura de todos. O ressentimento é como um vírus. No meu livro eu crio um vírus, Amalekzor, que é um parasita que, introjetado no DNA de um homem, do seu hospedeiro, transfere o seu próprio DNA, sequestrando aquela vítima, vivendo a partir dela e fazendo aquelas células trabalharem por ela. Isso é que um parasita faz. Ele transforma a natureza da sua vítima. Ei, olhe para mim, eu já vi muita gente boa mudar de lado por conta da amargura. Eu já vi gente boa se tornar má por conta do ressentimento, por conta de traumas que não conseguiu diluir, resolver, por conta de dores que o transformou por dentro, onde Amaleque o possuiu. Alguém que não consegue lidar com a sua decepção, com a sua frustração, é um candidato a se tornar Amaleque. Olha para o seu irmão e diga: dá um silêncio aqui hoje. Vamos ver se o texto agora aparece. Nenhuma raiz de amargura vos perturbe, brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi
Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. O texto está dizendo que Esaú não conseguiu virar a chave do seu próprio coração, apesar de ter se reconciliado com seu irmão, ele não conseguiu sustentar a sua reconciliação, e ele produziu um DNA que se multiplicou e se transferiu para a sua descendência. Entenda que a amargura nesse caso, ela não é simplesmente um fenômeno que alguém transfere ao outro de uma maneira espacial, de uma maneira geográfica, mas de uma maneira atemporal. Veja que a geração de Esaú foi gerada e transmitido um DNA de ressentimento e amargura, de vingança, que vai aparecer quando Israel está entrando na terra, e a descendência de Esaú vai atacar Israel pelas costas. A mesma situação, o mesmo fenômeno acontece com Edom, e Esaú é vermelho, e Edom é vermelho, porque Esaú se tornou Edom, porque o prato de lentilhas era vermelho, e nós tomamos a aparência, a forma daquilo que nos vence. Ressentimento, decepção é a gênese do fenômeno amalequita. A decepção é a mãe da descrença, o desapontamento da origem da má teologia. Hebreus 3, verso 12, tem um texto tão pesado. Diz assim: tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele está dizendo que você pode adquirir um coração endurecido e perverso, querendo desacreditar porque você sofreu uma decepção com alguém, uma decepção com um pastor, uma decepção com um namorado, uma decepção com uma perda que você teve. Isso pode endurecer você de maneira que você se torne mau e perverso. Christopher Hitchens era um ateu odioso, que Ernesto de Souza diz que não era alguém que desacreditava em Deus na sua existência, mas que odiava a Deus porque as coisas deram errado para ele desde cedo. Quando ele tinha 6 anos, o pastor da igreja dele, que deveria proteger sua casa, pegou sua mãe e levou-a embora, contraiu um relacionamento de adultério com ela, e depois os dois se mataram, o pastor e a mãe dele. Aquele menino de 6 anos cresceu odiando Deus. Ele se tornou um dos maiores apologistas do ateísmo odioso, e ele entrava em debates e em críticas, escreveu livros para atacar a ideia de Deus e da religião. Entenda que Amaleque o possuiu, o ressentimento o controlou, e ele, como a Bíblia diz, teve um coração perverso de incredulidade, por conta de uma decepção, por conta de um trauma. Ao longo dos anos eu tenho me debruçado em entender porque homens bons se tornam maus, heróis mudam de lado e se tornam bandidos, profetas viram bruxos. O tema é recorrente no cinema. No livro eu vou falar da literatura e de tantos fenômenos que aconteceram, como o Messias de Star Wars. Tinha um menino em um dos filmes que era o prometido para libertar, para trazer livramento, para trazer socorro, mas que na história vai se transformar em Darth Vader. Sim, o menino prometido se transforma no vilão, o grande bad guy, o cara mau da história. E o motivo, a sua incapacidade de lidar com a perda da esposa no parto do filho, e o filho era Luke Skywalker. Muitas pessoas, sem conseguir digerir suas decepções, se tornam Amaleque. Sméagol, o Senhor dos Anéis, você tem lá Gollum, que enfeitiçado pelo poder do anel, se corrompe por dentro e se torna um monstrinho. My precious, o precioso, Master, você lembra dele? A inveja amargurada, diz a Bíblia, apodrece os ossos.
Paulo disse aos Efésios: longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, e discórdia, bem como toda malícia. Veja a progressão da amargura: ira, cólera, discórdia, malícia. E o que é a malícia? A malícia é o último estado da amargura, quando os olhos ficam enviesados pela dor e só conseguem ver maldade. Malícia é enxergar maldade em tudo. É a lógica de alguém que perdeu a inocência, e para ele ninguém mais é inocente. Tudo tem dolo, tudo é sujo, tudo é mal. E o fenômeno começa com a decepção, o fenômeno começa com a amargura, e tem muita gente se monstrificando. Veja o fenômeno de Absalão. Absalão foi pego pela ofensa. O pai não agiu rapidamente com relação ao estupro da sua irmã, e ele, pela amargura, profundamente machucado, deu um golpe de estado no pai, depois de ter matado seu irmão Aminon. E o que dizer de Davi? O que dizer de Noemi? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Ela teve uma parceira para vencer Amaleque, Ruth, e depois se torna a avó de Davi. Muitos não vão terminar a jornada por conta da amargura, mas Davi é esse homem que foi atacado muitas vezes por Amaleque. Ele poderia ser esse sujeito ressentido. Você conhece alguém ressentido? Alguém que abre a boca e destila veneno. Alguém que fala e contamina a atmosfera. Davi era um homem rejeitado. Ele foi rejeitado por tanta gente. Foi ungido para ser rei, enquanto existia outro rei. E ele lidou com a vergonha de Israel, que era Golias. E a inveja de Saul o fez perseguir por 13 anos. 13 anos no deserto, sendo perseguido pelo seu rei. E não era um final de semana, foram 13 anos de rejeição. Ele poderia ter feito um post no Twitter, atacando o seu líder e contando a sua história, gravado um documentário como um desigrejado, amalequizado. Eu tenho todos os motivos para me ressentir, esse cara me fez tão mal. Não, Saul caiu na mão dele 2 vezes, e ele não ousou levantar a mão contra aquele homem, que era um desviado psicopata, mas que ele sabia que não estava sob a sua jurisdição, estava na jurisdição de Deus, e Deus iria lidar com aquilo. Rejeitado por Saul, rejeitado pelo povo de Israel, rejeitado pelos filisteus, Davi fugiu para o deserto, e se ajuntaram a ele um exército de gente amargurada. Todos os ressentidos, endividados, todos eles tinham um nome, SPC e Serasa. Olha a equipe de Davi, era todo mundo com aperto de coração. Era o pior exército que ele podia reunir, mas um líder de verdade dá forma à sua liderança e transforma gente amargurada nos maiores soldados que já existiram. Eram os rejeitados, os párias, e Davi, diz a Bíblia, se fez líder deles. Em 2 Samuel 23 revela as extraordinárias realizações daqueles homens. Havia algo extraordinário sobre 33 deles, citados por nome por suas realizações incomuns. São chamados os valentes de Davi, mais incríveis guerreiros do que os samurais, os ninjas ou os guerreiros hindus. Os feitos deles eram extraordinários de uma maneira que um valia 800 numa guerra. Imagine um homem que valia 800 no campo de batalha. Um valia 300 no campo de batalha. Um pegou a espada, matou 300 e não conseguia soltar a espada depois de tamanha adrenalina. A espada se pegou na mão. Eram matadores de gigantes, porque serviam um matador de gigantes. Davi se muda para a terra dos filisteus, e os filisteus lhe deram uma aldeia. Ele saía à noite para a guerra contra os inimigos dos filisteus e os inimigos de Israel, e trazia os despojos. E um dia, quando eles e seus homens chegaram à sua aldeia, eles só viram chamas e fumaça.
A amargura tomou conta do coração dos seus homens, e agora eles queriam matá-lo. Entenda, aqueles homens amargurados, ressentidos, que receberam propósito e destino, que foram treinados por Davi, agora queriam matá-lo. Quando tudo deu errado, quando os amalequitas entraram no arraial de Ziclag, foram os amalequitas que entraram lá, destruíram tudo, colocaram fogo em tudo. Eles não somente roubaram, não somente pilharam, colocaram fogo e sequestraram as mulheres e os filhos de todos os homens de Davi. E agora eles precisavam arrumar um culpado. E a amargura tomou o coração dos líderes. Eles estavam sintonizados na rádio Amaleque FM, a frequência da amargura. Entre a estupidez e a vitória existe um momento decisivo. Os homens que deviam a vida a Davi queriam apedrejá-lo. E esse texto era tão importante colocá-lo aqui no painel. Pelo menos o verso 6. Verso 6 diz assim, do capítulo 30: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E eu quero aqui rapidamente, eu tenho 10 minutos para encerrar, eu volto para lançar o livro. As 3 chaves de liderança de Davi, que tornou o seu pior dia no seu ponto de ascensão e de consumação. A primeira delas é que Davi, diante daquele episódio, porque a amargura é a hemorragia da alma. Você conhece alguém que vive sangrando? A dor enviesou o seu olhar, foi ferido de uma forma que tudo quanto vê e enxerga é a partir daquele trauma, daquela dor. Em primeiro lugar, Davi lidou com as frequências do seu próprio coração. Ele ministrou a si mesmo. Se você quiser vencer, você precisa conversar com você, convencer você. É isso que Davi faz nos Salmos todo o tempo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem te disse? Eu estou dizendo. Eu estou ministrando a mim. Ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Eu ainda o louvarei. Ele estava no fundo do poço, dizendo: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ou como ele diz no Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu, me atendeu a oração. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Sabe, lidar com essa jornada de um homem de Deus envolve lidar com a sua escuridão pessoal. Todos nós temos um lado obscuro que pode ser alimentado e pode controlar você, e você vai ter que fazer essa escolha, e isso exige a solidão do deserto, como Paulo durante 3 anos e meio foi liberto de toda a sua religiosidade que aprendeu como um fariseu que era. A jornada de transformação de um homem, de libertá-lo de todos os seus conceitos e preconceitos, sensos e consensos, de todas as suas ideias erradas, porque a vida em comunidade é cura, mas às vezes você vai ter que aprender a fazer o caminho aos santos dos santos sozinho. Quando você aprende a se liderar, Deus está pronto para liberar uma medida de autoridade e bênção na sua vida, mas primeiro você precisa virar as chaves do seu próprio coração. Davi está sozinho, e sozinho ele pôde encontrar a Deus. Veja os Salmos, tantas vezes ele estava vivendo em solidão, dependendo de Deus para lidar com as amarguras do seu coração. Como disse no Salmo 56, quem me dera eu tivesse asas, voaria, 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 e me esconderia
da tempestade. Davi está querendo sumir, e ele está todo o tempo conversando consigo nos salmos, e falando com Deus, expressando seus sentimentos. Ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele consegue virar as chaves do seu próprio coração. E a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento, olhe para mim, a coisa mais importante da sua vida agora, está acontecendo dentro de você. Essa é a coisa mais importante hoje. No Val do Jaboque, Jacó teve o seu ponto de inflexão, o seu encontro com Deus. Paulo, 3 anos e meio no deserto das Arábias. É quando você tem que lidar com a rejeição das pessoas, para não ficar condicionado aos aplausos dos homens. Nós líderes somos muito celebrados, acredite, muito odiados, muito atacados, e isso é uma maneira de nos equilibrar, para não viver de aplausos. Porque se você não vive dos louvores das pessoas, você não vai morrer pelas críticas delas. E nós vivemos esse antagonismo, como Jesus, que foi aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, e dias depois, crucifique e solte Barrabás. Naquela hora, os homens de Davi ficaram cegos para todo o benefício que ele lhes dera. Os caras que ele mais confiava se voltaram contra ele. Ele já tinha sido rejeitado por todos. Aquele era definitivamente o pior momento de Davi, porque ele já tinha sido rejeitado por todos, e agora os mais íntimos, os mais próximos, os melhores amigos, estavam falando em matá-lo. Eles diziam: vamos apedrejá-lo. Mas Davi vai ter que virar essa chave sozinho. Ele vai ter que escolher a alegria no meio das cinzas. Como Paulo disse a Timóteo: cuide-se de você e do seu ensino. Ele está dizendo: Timóteo, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo. Ele disse a Éfeso: cuide de você e do seu rebanho. Você tem que cuidar em primeiro lugar de você. É aquela história da comissária de bordo, toda vez que você entra no avião: antes de salvar alguém do seu lado, salve a si mesmo, porque você não vai conseguir salvar ninguém se você não salvar a si mesmo. Ministra você, controle a si mesmo. A chave da sua promoção é aprender a ministrar a você. Você tem que vencer o amalequita interior. Você somente pode virar a chave do seu ambiente externo quando virar a chave do seu ambiente interno, porque a vingança nos torna igual ao inimigo. Eu ouvi o Chris falando esses dias: muitas pessoas vencem sem nobreza, perdem a nobreza. Por quê? Porque eles adquirem a natureza do inimigo para vencer. Eles jogam o jogo rasteiro do inimigo. Eles xingam como xingam o inimigo. Eles falam mal. Eles fazem tudo para vencer como fazem o inimigo. Ele estava me contando que na guerra do Iraque, muitos soldados americanos foram presos e foram torturados até a morte. Então os soldados americanos capturavam os iraquianos e também os torturavam até a morte. Até que alguém disse: ei, nós não somos igual ao inimigo. Nós somos os Estados Unidos da América e nós temos valores. Há muitos cristãos que se definem como direita, que na verdade estão cheios de ódio no coração e são iguais a todos os amalequitas. Quantos estão comigo aqui essa manhã? Então você tem que vencer a amargura no seu coração, e é isso que Davi faz. Em segundo lugar, você vai ter que virar essa chave, e depois vai ter que virar a chave no seu ambiente imediato. Você tem que lidar com Amaleque no seu círculo de liderança. É preciso ministrar a sua atmosfera, moldar a atmosfera. Nós perdemos muitas pessoas outrora para a amargura. Se nós ficarmos fazendo uma leitura, muitas das perdas que nós sofremos na vida foi de gente ressentida, gente decepcionada, gente que não conseguiu alcançar um determinado padrão e foi culpar alguém porque sofreu perdas. Ressentimento é Amaleque, e Amaleque é ressentimento. E é fácil ficar viciado em problemas, é fácil colocar seu foco no que há de errado. A melancolia e a decepção são a expressão do espírito da pós-modernidade. É o desencanto com a realidade, é o desencanto com o futuro, é a desesperança.
é o espírito do tempo. Essa é uma era de decepção, onde Hollywood decidiu acabar com o happy end, onde os fracos não têm vez, lembra? O bandido vence no final. As princesas da Disney decidiram não arriscar em um casamento e vão ficar solteiras ou separadas. É a frustração, é a Amaleque na veia. Esta é uma era de desencanto, onde o espírito do tempo exige que você seja down, para baixo, desesperançoso, sem esperança. Milhares de pessoas estão fazendo essa jornada. A desilusão tem sido a marca de uma geração de pais divorciados, de gente órfã, meninos e meninas que se sentiram rejeitados pela dor do desamparo, do abandono do pai que foi embora, da mãe que os deixou. A estratégia de muitos políticos se tornou fazer tudo piorar a fim de se vender como solução. Hoje as pessoas andam desiludidas, elas perderam a fé, elas estão sangrando. O marido ou a esposa infiel, a ladainha política, o policial bandido, o pastor enganador, amigos que traem, amigos que abandonam. A depressão se tornou epidêmica. Nós nos rebelamos contra a vida e até mesmo contra Deus. Endurecemos a cerviz, o coração, e temos um coração perversamente amargo. Certas coisas dramáticas que acontecem nas nossas vidas dão a impressão que Deus se distraiu em relação a nós. Então nós queremos culpar a Deus, porque o Senhor deixou isso acontecer. Ele se descuidou, perdeu o controle. Ficamos focados na dor, na decepção, e na medida que a desilusão entra, a fé sai. Mas ande mais um pouco, que as coisas vão se encaixar. Ande mais um pouco, que as coisas vão fazer sentido. A forma como algumas profecias se cumprem estabelecem caminhos bem radicais. Lembre-se de José. José era um candidato a Amalequita. Ele foi vendido como escravo pelos seus amigos, irmãos mais íntimos, jogado numa cisterna. Depois resistiu o pecado de dormir com a mulher do patrão, e por isso foi penalizado, caluniado. Com prova, a capa estava na mão da mulher, que dizia que ele tentou violentá-la. Foi preso por conta disso, e você sabe que Potifar sabia que não era verdade, senão ele tinha mandado matá-lo. Mesmo assim, injustiçado, ficou esquecido na cadeia. Tinha tudo para ser um líder amargurado. E quando ele chega no trono, quando ele se torna grão-vizir, pai de Faraó, e os irmãos o procuram e dizem: olha, nós receamos agora que nosso pai morreu, e você venha nos pagar com aquilo que nós fizemos contra você. Ele diz: porventura estou eu no lugar de Deus? Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vedes. Ele venceu o Amaleque interior, e ele deu forma à realidade, porque ele não foi vencido pela amargura. Ele tinha todos os motivos para ser um desigrejado. Nós precisamos da revelação de um Deus que começa e termina. Deus tem caráter. Apesar das decepções e injustiças, Deus vai completar a sua obra em nós. Se nós dermos os passos certos na direção certa, Deus vai transformar tudo contra nós em favor de nós. O mal que vocês intentaram contra nós, Deus o tornou em bem. Deus faz converter cada coisa para o benefício daqueles que o amam. Ele faz conjuntamente todas as coisas se transformarem para o nosso benefício no Brasil, em nome de Jesus, apesar desse governo em Brasília. Sim, senhoras e senhores, existe cura na comunidade, cura no relacionamento, e é aí que você vai engravidar a atmosfera com a visão, vai dobrar a realidade. Eu gosto desse conceito de dobrar a realidade. Para lidar com Amaleque, você precisa de parcerias. Então o que Davi faz? Primeiro ele reanima-se, ele pega emprestada a força de Deus, diz a Bíblia. Ele se reanima no Senhor, então ele vai buscar parceria. Ele chama o sacerdote, ele busca apoio nos líderes, ele vende uma visão ao seu time, ele consulta o Senhor, ele toma a estola sacerdotal. Você tem que dar uma visão ao seu time, você tem que mostrar uma saída, você tem que seguir o protocolo, você tem que profetizar sobre o caos, fazer coisas óbvias para chamar os principais à mesa.
E os homens largaram a pedra e seguiram a visão. Os homens que queriam matá-lo viram Davi transformado, empolgado, encorajado com a força de Deus. Porque nessa jornada, senhoras e senhores, muitas vezes a nossa força não vai ser suficiente. Nós vamos ter que pedir emprestada a força de Deus, porque a gente não dá conta com a nossa própria força. E é isso que Davi faz. Ele pega a força de Deus e disse: há uma visão para nós. Qual visão? Vamos resgatar nossas famílias, vamos resgatar nossa sociedade, vamos tomar de volta o que nos foi roubado. Eles estavam no momento de decidir se iriam matar Davi ou segui-lo para a vitória. E Deus diz: persiga-os. Deus diz: vai atrás deles. Então eles foram atrás. E para resumir, aleluia, eles seguem na direção em que acham que os amalequitas foram. Encontram um homem egípcio deixado para morrer, 3 dias sem comer nem beber. Davi salva a vida dele e pergunta: quem é você? Eu sou servo de um amalequita e ele me deixou aqui para morrer. Davi salva a vida daquele homem e diz: você sabe onde eles se encontram? Ele disse: sim. Jura-me pelo Senhor que não me entregarás na mão deles. Pois está jurada. E aquele homem a quem Davi salva a vida é o homem que vai levar a Davi à geografia da sua restituição. Ouça, as pessoas que você salva no caminho são as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você tem que ir. E chegando lá, eles estavam tão cansados e exaustos que 200 ficaram para fora, e somente com 400, sangue nos olhos, pelas suas famílias e por uma visão, eles desbarataram Amaleque completamente. Pegaram de volta tudo o que perderam. E depois tem a lei do despojo. Esse texto é tão rico. Ele distribui o que ganhou com quem o ajudou a vencer e envia despojos para as cidades ao redor. Ele está preparando o seu reino, porque no dia seguinte é o seu pior dia. Saul morre pelas mãos dos filisteus e agora o trono está vazio. Ei, no dia seguinte, na página posterior ao pior dia de Davi, surge sua ascensão para o trono de Israel. O seu pior dia pode anunciar seu melhor tempo. Suas piores decepções anunciam seus melhores momentos. Isso você sabe o que aconteceu? Lá vem um amalequita, e ele vem com as vestes rasgadas, poeira na cabeça. E Davi diz: o que é? O que aconteceu? Isso já está em 2 Samuel capítulo 1. Ele disse: a guerra se intensificou e o rei morreu. Como o rei morreu? Eu o matei. Como você o matou? E aí a história do amalequita com a história do que é descrito em Crônicas e também em Samuel não bate. O amalequita não matou Saul. Saul se matou. Mas o amalequita queria ganhar vantagem, porque sabia da disputa entre Saul e Davi, era conhecida de todos. Amalequitas entram em confusões, tentando ganhar vantagem. Mas o mais incrível dessa história, sabe o que é? É que aquele amalequita que saiu do campo de batalha, realmente esteve nela, e trouxe a coroa e o bracelete do rei Saul, e entregou ao novo rei. Um amalequita trouxe a coroa para Davi reinar. Os inimigos vão se prestar ao papel de servir como instrumentos para os planos de Deus se cumprirem. Fique de pé. Como nós vencemos Amaleque? Com mãos levantadas, com as mãos uns dos outros erguidas. Levante a mão do seu irmão e diga para ele: nenhum Amaleque vai me colocar contra você. Levante a mão dele, levante a mão do irmão. Nenhum amalequita, nenhum. Hoje você tem o desafio
em primeiro lugar, de vencer o amalequita interior. Essa amargura que está criando raízes e tomando o seu coração e transformando você em perverso, duro, mau. E vencer o amaleque exterior dessas pessoas que querem contaminar você com visões distorcidas da realidade a partir das suas dores. Feche os corredores levantando as mãos. Rapidamente, levante as mãos uns dos outros. Pai, o Senhor conhece as nossas batalhas e sabe o que cada um de nós está enfrentando nessa hora. Quantas decepções, frustrações, quantas amarguras tentaram se alojar em nossos corações e nos dominar, nos pedrar. E hoje nós queremos entregar a vingança para Ti. Quando somos injustiçados, nós temos três opções. Nós podemos ficar humilhados, depressivos, tristes, ou podemos ficar rancorosos, amargos, em busca de vingança, em busca de dar o troco. Mas o perdão é trocar a justiça de mãos. E a terceira e a opção mais viável é dizer: Senhor, está nas tuas mãos, e o Senhor pode punir, lidar com a injustiça. Está nas tuas mãos, eu não vou revidar, nem vou ficar deprimido. Eu vou acreditar que o Senhor é justo para fazer justiça e transformar o dolo, a mancha e o ataque do inimigo em uma vitória, onde os amalequitas vão nos servir e vão trazer a nós a coroa para o domínio, para o governo e para a vitória. Hoje nós declaramos que estamos ao teu serviço, para viver o teu propósito, para encarar a missão que o Senhor nos recebeu. E muitos de nós estamos entre a dor e o destino, e nós definitivamente escolhemos hoje o destino. Em nome de Jesus, se é com você essa palavra, dê o maior grito, o maior brado, a maior salva de palmas.